A paz do Senhor Jesus, pastor André aqui falando. Eu quero deixar um breve vídeo aqui sobre níveis de uma unção ou se há hábitos recorrentes para que a gente consiga acessar a unção. Eu estava fazendo um estudo, pesquisei algumas coisas sobre grandes homens de Deus, Oral Robert, Leonardo Ravenhill, David Wilkerson. David Wilkerson, ele disse uma frase: a unção é tão cara que poucas pessoas conseguem pagar esse preço. Leonardo Ravenhill disse que Deus não usa preguiçosos, que pessoas preguiçosas não conseguem acessar a unção. E pesquisando algum desses homens, John D. Lake, A. Allen, Kathleen Kuhlman, Benny Hinn e outros vários homens, eu consegui ver, agrupar através de um canal no YouTube também que teve um trabalho de ler biografias, ler cartas desses grandes homens de Deus, David Wilkerson, vários homens. Eles fizeram um compilado. Eles pegaram toda a literatura, autobiografia, do que eles faziam quando ninguém via. O que eles faziam antes de subir nos altares, antes de estar em cruzadas, qual era a rotina deles. Não é que existe uma receitinha para se adquirir a unção. Não é que existe uma receitinha para se chegar ao caminho, mas existe um caminho das pedras. E eu reuni aqui 5 hábitos desses grandes homens de Deus. William Branham, alguns outros, que a gente não consegue citar de tantos, que são T.B. Joshua, Kennedy Reagan. Claro que todos eles tinham defeitos, todos eles tinham seus exageros, mas eu consegui entender um padrão. Que Billy Graham, existia um padrão. Primeiro, santidade de alto nível. Isso incluía forma de falar. Isso incluía, essa santidade de alto nível incluía distrações. Você percebe que no século que vivemos, que é diferente do que alguns desses homens que eu citei viveram, existia sim o entretenimento, por isso que há algum tempo existia algumas igrejas ou doutrinas que proibiam. Não estou dizendo que isso seja pecado, mas eu estou dizendo que esses homens tinham um padrão, e o padrão que esses homens tinham está aqui na minha mão. 5 atitudes que eles tomavam, O entretenimento, o que a gente hoje chama de entretenimento. O texto, a palavra, ela já está dizendo isso. Isso serve para nos entreter. Você já percebeu? Isso já aconteceu comigo? Quando eu começo a maratonar uma série, e quando eu estou maratonando essa série, às vezes eu passo um final de semana inteira maratonando ela. Quando eu chego na tarde, no final da tarde, que eu maratonei aquela série inteira, eu me sinto vazio. A santidade em alto nível. Eles evitavam se entreter com coisas que iriam te aproximar do mundo. Hoje a gente tem um entretenimento na palma da nossa mão. A gente passa vendo séries, a gente passa vendo futebol, não que isso esteja errado, mas eu estou dizendo que alguém que chegou num alto nível de unção tinha um padrão. Eles tinham uma santidade em alto nível. Alguns homens desses que eu citei, eles, se estivessem num ambiente que tinha uma conversinha mal intencionada, eles não permaneciam nesse ambiente.
não por medo de caírem, não, mas por zelo pela presença. Olha isso aqui, por zelo, oh glória, me emociona, por zelo pela presença. Evitar más conversações, evitar ouvir coisas, alimentar o teu espírito. Eu vejo filmes, eu vejo futebol, eu sou entretido por outras coisas, mas tem um sentido tão grande isso aqui, faz um sentido tão grande, porque a unção é sensível, assim como o Espírito Santo. O Espírito é santo. Então a santidade em alto nível, até a forma de se vestir. Não ouviam em hipótese alguma músicas seculares. É difícil, né, cara? É muito difícil. Nós vemos hoje pastores aí que estão em intimidade, posta algum vídeo lá escutando uma musiquinha secular. Esses homens que acessaram uma unção de alto nível, eles tinham essa santidade em extremo. Muito forte isso. O segundo hábito que eles tinham, eu estou aqui fazendo um resumão, era a oração intensa e prolongada em mistério, ou línguas espirituais, ou que 1 Coríntios capítulo 14 chama de falar com Deus em mistérios, edificar o seu próprio espírito. Prolongada e intensa. Todos, ou a maioria, ou 99% desses homens tinham esse hábito de entrar para a oração prolongada em línguas estranhas. Alguns deles, Oral Robert, antes de ir para cruzadas ou para resolver problemas, ele entrava em intensa ministração em línguas estranhas para ter uma edificação e manutenção espiritual, para poder ter capacitação de estar nesses lugares, porque a gente sabe que alguns lugares requer uma capacitação espiritual avançada. Eu não estou colocando isso aqui como lei, eu não estou colocando isso aqui como regra, eu não estou colocando isso como doutrina, não, eu estou mostrando um padrão de vários homens que acessaram uma unção de alto nível, uma vida em santidade de alto nível, e eu estou mostrando aqui, numerando o padrão. Existe um padrão entre eles, né? O terceiro padrão é esperar em Deus, permanecendo em sua presença. Como assim? Benny Hinn, ele descreve a oração como níveis. Ele diz que há 3 níveis de oração. Obviamente outras pessoas vão entender de outras formas. Não que isso seja uma regra também, mas eu achei muito interessante colocar isso aqui. O terceiro hábito era esperar em Deus, permanecendo em sua presença. Benny Hinn, ele descreve a oração em 3 níveis. E ele monta como se fosse o templo antigo. Ele diz o átrio, que é o pátio. Ele diz o santo. E ele diz o santo dos santos. O átrio é o nível de oração que 99% das pessoas alcançam, que é a oração de um minuto a meia hora, e entre 1 minuto a 15 minutos, a sua mente, ela viaja. Ela pensa, quando você dobra o joelho para orar, ela começa a pensar na conta que não pagou, ela começa a pensar o que eu vou fazer amanhã, e isso de joelho, você começando ou tentando começar a orar. Ela começa a lembrar de situações, você começa a ter ataques espirituais do maligno para você sair desse momento de oração. E a maioria das pessoas, elas nunca saem desse nível de oração, e elas se levantam da oração nesse período entre 1 a 15 minutos, 1 a meia hora.
O segundo nível é isso que é permanecer, é o terceiro hábito desses grandes homens de Deus. O terceiro nível da oração é o santo. É quando você atinge um nível e uma atmosfera espiritual que você já consegue sentir a presença de Deus. Aqueles pensamentos já saíram e você começa a ter palavras de oração, você começa a ter palavras de intercessão, você já começa a sentir uma graça. O ambiente já muda, o seu pensamento muda, a sua oratória muda, a sua forma de orar muda, e você começa a entrar em guerra ali, já guerreando, que é o período de meia hora em diante, até uma hora e pouca de oração. Esse aí também poucas pessoas acessam, mas acessam com mais frequência. Agora, o terceiro nível da oração, que é o santo dos santos, é além do véu. Meu filho, aí é menos de 1% que acessa. É quando já não importa o tempo. Você não está ali para tempo. Você está ali porque você está envolvido na atmosfera. É o teu espírito que já está comunicando com o Espírito Santo que está te ensinando a orar. E o ambiente muda, a atmosfera muda, e você... Por isso que eu não sei se... Acredito que todo homem de Deus, todo pastor, já passou pelo menos uma vez pelo Santo dos Santos. Não é possível. Que você passa orando. Quando você levanta, você fala assim, cara, eu fiquei 4 horas aqui, eu não notei. Por isso esses homens tinha acesso a orar tanto, madrugadas orando. Isso eu falando parece utopia para quem está ouvindo. Para que eu vou ficar madrugada orando, vou ficar importunando Deus? Não é importunando Deus, é o momento que está você e Deus cooperando em oração. Já não é mais aquela oração pesada. Já passei algumas vezes nesse Santo Santo. Quisera eu passar recorrentemente, porque é maravilhoso. Então, e o momento de ali já não tem mais tempo, já não importa tempo. E esse esperar em Deus, na sua presença, é até mesmo sem falar, você dobrar o seu joelho, você atingir um nível que agora você quer ouvir Ele falar, você quer sentir Ele. Você já orou ali, sei lá, pela experiência que eu tenho, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Já está envolvido, você já está envolvido no ambiente espiritual e de oração. Esse é o Santo Santos, é isso que é ficar. Então você fica ali, em silêncio, às vezes até em silêncio, só sentindo, só recebendo, só se alimentando naquela atmosfera. Quarto hábito que existia em todos eles, acordar cedo para orar. Há um padrão. Não é que existe hora melhor para orar. Há 3 horas da manhã, tem um misticismo dentro disso, né? Meia-noite, e alguns meio-dia. Mas dentro desse padrão, dentro desses homens de Deus, havia um padrão. Qual era o padrão? Billy Graham, ele acordava entre 4 horas da manhã, a oração dele, o padrão é esse, entre 4 horas da manhã até 10 horas da manhã. Não que seja isso recorrente e sequência, esse tempo todo orando. Às vezes sim, às vezes não, depende. Porém, o padrão é entre 4 horas da manhã e 10 horas da manhã. Todos eles. John Wesley orava nesse período. Acordava antes de o sol nascer. Todos eles. E se esses homens acessaram níveis espirituais e de unção tão alto, usando esse padrão, quem somos nós, meros mortais, para não seguir esse padrão? É obviamente que às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para você, porém esse padrão se encontra em todos eles, ou na maioria deles. Era uma oração nesse período antes do sol nascer, porque quando é você dizendo ao seu dia quem que vai governar ele. Entre 4 horas e 10 horas da manhã. É você alinhando o seu espírito para que o seu espírito ou espiritual, ou você posicionando o seu espírito para entender, para o mundo espiritual entender quem que vai governar o seu dia.
quem vai governar o seu dia? Então, todos eles acordavam, não por regra, não por rotina, mas porque entendiam que antes de qualquer um falar, o Espírito deles já falava. Antes de qualquer um falar no dia, entre 4 horas da manhã, o Espírito dele já falou. Isso o padrão se repete em todos eles. E o último, jejum regular. O jejum, eu achei uma frase muito forte. O jejum não é a intenção de manipular o céu. O jejum é a intenção de regular a terra, alinhar a terra. Você não faz jejum, o padrão era esse. Eles não faziam jejum porque estavam enfrentando uma dificuldade. Porque a maioria de nós fazemos isso. Estou enfrentando uma dificuldade espiritual, ou no trabalho, ou um processo na justiça, eu vou entrar no jejum. Não. O padrão é jejum para manutenção da unção. Meu Deus, isso aqui é forte demais. Eles faziam jejum no mínimo 2 vezes na semana. E eles afirmavam que isso seria normal para um cristão. Ou para uma vida cristã. Jejum 2 vezes na semana, períodos prolongados, 24 horas, 12, 18. Para manutenção, para alinhar a terra, não para manipular o céu. Você não vai manipular o céu com jejum. Esquece isso. Mas o jejum é recorrente para alinhar a terra, para manutenção de unção. A unção, ela não, para a gente finalizar todos esses padrões, a unção ela não resiste ao caos. A unção ela não resiste à desorganização. Para você manter, você tem que ter uma rotina. Você manter a unção de alto nível, você tem que ter uma rotina para manter a chama acesa. Quando você quer manter um corpo saudável, quando você quer manter um corpo atlético, você tem que ter uma disciplina e organização no seu dia. Alimentação aqui, alimentação desse jeito, tal hora alimentação. E a unção de alto nível também precisa ter esse cuidado, essa manutenção. Então que esse vídeo não seja um via que você venha se dizer que é uma doutrina, impor em outras pessoas. Mas se você pegar esses 5 hábitos que esses homens fizeram e alinhar para a sua vida, eu creio que você vai viver tempos extraordinários. Eu creio que você vai viver tempos de unção, de experiência, de comunhão com Deus muito grandes. Então, pega esses 5 hábitos, alinhe ele na sua vida. E eu creio que a partir desses hábitos, do momento que você implanta esses hábitos na sua vida, você vai começar a ter uma elevação de comunhão com Deus muito grande. Deus abençoe a sua vida. Espero ter ajudado você no crescimento espiritual. Não pegue isso como regra, não pegue isso como doutrina, querer impor para outras pessoas. Mas teste, porque se grandes homens de Deus chegaram onde chegaram usando esses hábitos, e eu fiz aqui um resumão, né? Poderia ter entrado mais, mas vou diluir isso aí durante outros vídeos. Bom, Deus abençoe a sua vida.